Por quê? Porque ele pregou o batismo do arrependimento. As pessoas iam, né, ali nas águas do Rio Salém, Jordão, Galileia, e se arrependiam dos seus pecados, confessando publicamente. Então, irmão, o centro do batismo é o arrependimento, né? Então, o centro da mensagem para a pessoa chegar até onde a irmã está chegando hoje é o arrependimento. Então, o que acontece? Então, João viveu como profeta. Então, João vamos se dizer assim, né, meus irmãos, se sacrificou para viver uma vida que quase ninguém vivia. Ele vivia no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, você está entendendo? Tipo assim, mas para poder atrair para si, né, meus irmãos, esse chamado. Então ele recebeu o chamado de Deus, de ser profeta, de viver ali, né, para presidir a vida de Jesus. Então um dia ele estava batizando no Rio Jordão, aí veio um no meio da multidão. Aí de longe ele percebeu, porque já desde criança, um dia, quando estava ali, o Salvador da humanidade estava ali dentro do ventre de Maria. Então João foi cheio do Espírito já desde o ventre. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que muitos de nós que estão aqui na terra já tem um chamado desde quando nasce. Você está entendendo? Desde quando a gente nasce, nós já temos uma missão aqui na terra. Você está entendendo, irmão? Então João já foi cheio do Espírito desde o nascimento, está escrito na Bíblia. É bíblico, né, meus irmãos? Então o que acontece? Então quer dizer o quê? Aí o Espírito já começou a impelir ele. Já desde criança ele já tinha um chamado para aquilo. Então cada um de nós tem um chamado aqui, amém? Louvado seja Deus. Nós está aqui para cumprir mesmo. Então a Bíblia diz então que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João estava pregando, aí João muda a pregação e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então de quem ele estava falando? De Jesus. Jesus veio para ser batizado. Jesus batizou com 30 anos. O ministério de Jesus durou 33 anos. Foi 3 anos, foi o maior ministério que houve na terra. Você está entendendo? Porque com 30 anos o sacerdote podia colocar o seu ministério em prática. Jesus não curou ninguém, morto, não levantou paralítico, ninguém, até os 30 anos, porque ele não podia, porque ele tinha que cumprir a lei, né? Ele tinha que cumprir a lei do sacerdócio. Então, com 30 anos, quando Jesus batizou e saiu das águas, ele se ausentou, foi para o deserto. Então ele jejuou 40 dias, 40 noites. E a Bíblia fala que depois de 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo tentador, pelo diabo, o próprio diabo. Ele foi conduzido ao o próprio diabo tentou Jesus com toda a tentação humana. Então Jesus, 100% humano, 100% Deus, foi tentado como nós. Mas a Bíblia fala que em todas as tentações ele venceu todas. Você está entendendo? Porque através dele, da morte dele, da vida dele, ele também venceu o pecado, amém? Então, irmãos, eu vou chegar no centro aqui. Então, João diz assim, então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, o João não tirava o pecado do mundo. O João pregava sobre quem tira o pecado do mundo, que é Jesus, amém? Então, o que acontece, irmãos? Jesus veio para ser batizado e ele falou: não, eu que necessito ser batizado por ti. Ele entendia de forma errada: não, eu não sou digno nem de abaixar, a desamarrar as alpacas da sua sandália. Aí Jesus falou: não, né? É necessário para que cumpra toda a justiça. Jesus estava querendo dizer o quê? Eu estou aqui para cumprir a justiça de Deus, né? Eu sou um ser humano também, eu sou Deus, ser humano, meu Deus, mas eu estou aqui para cumprir a justiça. Então eu vim aqui para obedecer o Pai, porque em tudo Jesus era obediente, mostrando para nós também que nós em tudo temos que ser obediente. Então o que acontece? Então Jesus então disse para ele: não, João, é necessário que cumpra toda a justiça. Então isso daqui não é para cumprir a justiça de Deus. Então quando uma pessoa vem para ser batizada, ela já está arrependida do seu pecado, entendeu? Ela já tem que fazer um longo caminho, né, meus irmãos, para saber que isso daqui é uma confissão pública. Você está entendendo? Então toda a Galileia, Jordão, ia até João Batista para ser batizado, né, meus irmãos? Então que assim que Jesus foi batizado, desceu uma pomba em forma corpo, diz a Bíblia, que representa o quê? Representa o reino messiânico, que representa que Jesus, né, meus irmãos, é a paz do mundo. Que representa o quê? Representa a pomba, o único animal que não tem fel. Você está entendendo? A pomba representa a paz. A pomba representa o Espírito Santo. Então João disse também: eis que eu batizo com água, mas ele é mais poderoso do que eu. E ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Demonstrando para nós, irmãos, que quando uma pessoa vai para o reino de Deus, vai para os caminhos do Senhor, se entrega de verdade, ele recebe a remissão de pecado. Mas quando ele busca Jesus depois do batismo, ele pode receber o batismo com fogo. O batismo com fogo também é
deve ser buscado pela igreja. Por quê? Porque é um revestimento, é uma capa. A partir do momento que você é revestido pelo Espírito Santo de Deus, né, então você passa a vencer Satanás com mais facilidade. Então as pessoas são vencidas por quê? Porque isso daqui não é o final. Isso daqui é só o começo. Né? Então o que acontece? Então, João ali passa né, meus irmãos, ali quando sai das águas ali, eu imagino, poucos dias depois ali, ou pouco tempo depois, ou até mesmo naquele instante ali, né, João repreende a Herodes, que é o rei da época, e diz, não é lícito possuí-la, a mulher do teu irmão. Então, irmãos, a igreja vai continuar pregando o arrependimento, vai continuar pregando salvação, vai continuar lutando contra o pecado. Você está entendendo? Porque a nossa principal guerra é essa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo, contra os principados, contra o pecado. Você está entendendo? Então o que acontece? João ali, naquela pregação, na última pregação ali, né, meus irmãos? Então vocês podem ver que ele tinha ali, né, meus irmãos, ousadia de falar. Então o que acontece? Depois que ele repreende Herodes, aí eles vai e formam um conselho, prende João, decapita ele é decapitado. Entendeu? Aí o que acontece? Jesus vai e acontece, meus irmãos. A Bíblia fala que nós somos levados como ovelha matadouro. A partir desse momento aqui, nós vamos ser perseguidos. Não é fácil. Você está entendendo? Porque nós estamos fazendo confissão pública. Nós estamos se colocando contra o sistema dessa terra, que está corrompido. Né? Então o que acontece? O quê? O cristão que ele é batizado nas águas, o cristão que aceita o cristianismo mesmo, que aceita a doutrina mesmo bíblica, ele vai passar a ser perseguido. Então eu estou dizendo aqui uma coisa para vocês, né? Que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então dirigindo uma voz do céu que ele dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o próprio Deus ali se manifestou ali, né, meus irmãos, que estavam presentes ali, ouviu a voz que dizia, esse é o meu filho amado. Esse aí é o Salvador da humanidade. Amém? Esse aí é em quem vocês devem olhar. Então não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para o irmão do lado. Vocês têm que olhar para Cristo, Ele é o alfa. Entendeu? Ele é o alfa, Ele é o princípio. Então Ele é aquele que todos vão errar com você, mas Jesus não. Jesus ainda é reto. Amém? Jesus ele deve ser, né, meus irmãos? Então, o nosso alvo a partir de agora. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou estar ministrando oração para nós poder entrar nas águas. E lá dentro das águas também, nós temos que fazer confissão pública também. Vou perguntar para a irmã, né, algumas coisas referentes à doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, que a igreja acredita, que a igreja segue os princípios bíblicos, amém, da palavra de Deus. Como a irmã já é disciplinada, como a irmã já vem algum tempo com a igreja, né, meus irmãos? Então, assim, não vai ter necessidade de uma palestra maior, né? Louvado seja Deus. Mas aí então também quer dizer o quê? Que o Jesus então crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. Era nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Fria, irmã. Tá fria, irmã. Tá fria, irmã.